Muito bem, Maurício Marcon está chegando para conversar conosco, assuntos importantes para conversar com o Marcon nesta manhã de quarta-feira com os comentários de Dr. Olavo Pelegrina Júnior e Silvio Navarro. Já já informação na voz de João Victor Teófilo e o Marcon já está pronto para conversar com a gente por aqui. Marcon, querido, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Pitoli, Dr. Olavo, Navarro e toda a audiência aí da Auriverde. Marcon, ontem no chat, algumas pessoas mencionaram o teu nome e falando sobre o teu posicionamento em relação a Hugo Motta, né? Várias participações no chat me chamaram a atenção para o teu posicionamento. Olha, o Marcon fez uma postagem agora, Marcon fez uma postagem enaltecendo, né, e reconhecendo o teu valor, né, e a tua decisão. Conta pra gente, para aqueles que não sabem o que aconteceu, Marcon, o que você decidiu fazer nesse post? Bom, a primeira pergunta que fica é por que Pitoli não curtiu o vídeo, né, Navarro? Ainda a gente não viu o like neste vídeo de Alexandre Pitoli. Então... Sabe por quê? Esse em especial meu eu não tá vi. Lá, pode conferir. Ô Silvio, você vê como é que são as coisas, né? Esse você com a camisa da Seleção Brasileira, falando sobre... seleção brasileira, você falou sobre censura, tem uma curtida minha lá. Eu acho que mas vou dizer um negócio pra você, a ingratidão é uma bosta, veja. A ingratidão, você vê, o cara que Maurício Marcon Tubarão, dá a mão até o braço, você dá um like, ele quer 2 likes, não é verdade? Tô de olho em você, Marcon. Né? Não, Pitoli, mas assim, deixar o comentário também, não, mas assim, a gente sempre tenta trazer um assunto pesado de uma forma mais leve, até porque estamos começando o dia aí, a gente tem que tratar das coisas como elas são. Bom, o que eu falava nesse vídeo? Primeiro que eu nunca tive dificuldade para admitir erros. Eu acho que nos erros a gente acaba crescendo, aprendendo e todo mundo está exposto a errar. Quando eu decidi votar no Hugo Motta, aliás, ontem no programa Pingo nos Is, o Motta lá da Jovem Pan fez um comentário que eu vi e eu achei bem infeliz da parte dele sobre o meu posicionamento. Questão política, né? Ele deu a entender que eu teria ganho politicamente alguma coisa por apoiar o Motta. E a verdade é completamente ao contrário. Tu é prova viva de quanto eu apanhei nos comentários e nas minhas redes sociais. Primeiro, por ser sempre transparente, afinal, como funcionário público, eu preciso dizer em quem eu voto, o que eu faço e por que eu faço, porque eu sou pago para isso. E eu decidi votar naquele momento no Hugo Motta, mesmo queimando o capital político, porque os meus eleitores não queriam, em troca de uma promessa que eu considerava valiosa, que era votar a anistia do 8 de janeiro. Nada é mais importante para mim, neste momento, do que soltar os reféns do STF. Pois bem, houve uma proposta do Hugo Motta, passada à oposição, que nós votaríamos a anistia se nele nós votássemos. Aí alguns vão me dizer, mas tu acreditou no Hugo Motta? Olha... O histórico aqui em Brasília mostra que quem faz uma promessa e não cumpre é um cadáver político. Só se mantém na política quem tem palavra. E o Hugo Motta quebrou essa palavra. Então, entre a certeza de uma derrota no Marcel ou a construção de uma provável liberdade dos presos do 8 de janeiro, eu fiz a minha escolha. Essa escolha foi feita junto com a oposição. Se nós não tivéssemos feito, Pitoli e ouvintes, o que ia fazer? Nós iríamos votar no Marcel, conseguiríamos ali 80 votos, 90, com muita sorte 100, e o Hugo Motta iria nos dizer, olha, vocês não votaram em mim, eu não tenho compromisso nenhum com vocês. É isso que ia acontecer. Então nós, com a palavra dele, decidimos tomar essa atitude. Eu, se voltasse no tempo, faria o mesmo, porque considero que, baseado na balança que ali estava, eu optaria mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, pelas pessoas que presas estavam, porque até tu desconfiar de uma pessoa, ela precisa te dar algum motivo para isso. E a gente não tinha motivo nenhum naquela altura. Mas o tempo passou e não se baseou somente na questão da anistia, a quebra de palavra de Hugo Motta. Vocês devem lembrar que quando ele foi eleito, segurou a Constituição e disse que, né, trabalharia para cumpri-la e por aí vai. Pois bem, nós tivemos de lá para cá muitos episódios nesses 4, 5 meses de mandato de Motta, que vem desgastando muito a sua imagem perante a sociedade, perante a oposição e perante aqueles que acreditam num país melhor. Posso trazer alguns exemplos aqui, um muito recente. O IOF. Motta foi ao X, fez um tweet dizendo que seria um absurdo o aumento do IOF. Pois bem,
Até agora não há nenhuma sinalização dele pautar um PDL para suspender o aumento do IOF. Ou seja, falar até papagaio fala. Quando a gente pega o caso do Eduardo Bolsonaro, olha, é um parlamentar, ele é presidente da casa, ele tem que defender os parlamentares. Eduardo Bolsonaro está defendendo a liberdade, está defendendo a Constituição brasileira fora do país, e quem disse isso foi a própria PGR há 2 meses atrás, quando mandou arquivar o pedido do PT para caçar o seu passaporte. Olha o que acontece agora, Hugo Mota não faz sequer um tweet sobre o assunto, sequer uma manifestação sobre o assunto. Mas há coisa pior, vamos pegar aqui a CPI dos aposentados. O governo, há 2 dias atrás, e me corrijam se eu estiver errado, soltou uma informação através do ministro Haddad dizendo que o máximo que será devolvido aos aposentados é 2 bilhões, sendo que o mínimo que já se rastreou de desvios são 6 bilhões. Ou seja, quem foi roubado em 6 mil reais vai receber, com sorte, 2 mil reais. Será que isso não é motivo para abrir uma CPI? No meu entender, a oposição conseguiu as assinaturas necessárias e Hugo Mota mentiu quando disse que não pode abrir uma CPI, porque existem outras na fila. Pitoli, isso é mentira. Consultei com mais de um consultor jurídico da casa e todos afirmaram, isso não existe. Ou seja homem e diga, eu não quero abrir porque tem outros interesses. Então a minha decepção e o meu pedido de desculpa, Pitoli, é porque assim, em um momento que a gente tem que tomar decisões, eu sou pago para tomar decisões, às vezes elas não são as mais fáceis, e foi o caso de Hugo Mota. Em 2022, quando eu fui eleito em 23, eu votei no Marcelo Ferratti. Só que eu vi que naquele momento talvez foi o correto, e depois a gente teve essa oportunidade de soltar os presos do 8 de janeiro, onde fomos enganados por Mota. É triste, é decepcionante, mas nada mais justo que pedir desculpa a quem acredita e votou em mim. Macon, o nome disso é honradez. O nome disso é honradez. Você falou sobre apanhar, do teu, entre todas as aspas, é claro, né? Aqui mesmo na Ouro Verde, em algum momento eu te questionei. Aqui mesmo, você vai se lembrar. Pô, Macon, mas puta, Hugo Mota, tá difícil, né? No momento em que eu conversei, inclusive, com o presidente Bolsonaro e disse, o presidente, é difícil ir na prateleira e pegar um alcolumbre, dá meio quilo de alcolumbre aí, dá meio quilo de Hugo Mota, é difícil a gente embarcar nessa, né? E você defendeu naquele momento o teu ideal, e foi corajoso para isso, e tem hoje a honradez de reconhecer o erro, digamos assim, embora você tenha confiado em quem, né, teria que entregar, porque o que você disse, de virar um cadáver político, isso também se aplica. Só quero ver quantos cadáveres virão junto com o Hugo Mota, porque até aqui ele não cumpriu e tem gente aplaudindo, né? Talvez essa seja a diferença do momento, porque não cumprir, você já execra o cara. Hoje não cumprir no Brasil, não cumpre, mas tá tudo bem, vão contemporizando, né? Facilitando a vida de descumpridores, né? E Pitoli, só fazer um complemento bem rapidinho. Por favor. Tanto tu quanto eu, a gente vive a questão da anistia muito diferente de muitas pessoas que nos acompanham às vezes, né? Eu vi uma mãe com 6 filhos chorando, um bebê mamando no peito dela, porque o marido tá preso. Tipo, cara, a promessa era que esse marido ia ser solto. Sabe, eu não tenho como virar as costas para essas pessoas. Era uma situação muito difícil, e havia a promessa que a anistia seria pautada, né? Havia essa promessa, e eu repito aqui, em Brasília, quem não cumpre acordo, Pitoli, tá morto. O Navarro tá fazendo 5 a cabeça, ele sabe do que eu tô falando, tu entendeu? Então, naquele momento, quando tu foi questionar o presidente Bolsonaro, eu não sei se ele te fez a mesma afirmação, mas havia conversa da anistia. Sim. E eu tô trazendo um caso. Tem outros casos, o Clesão morreu, gente. Com o meu voto eu poderia estar salvando uma vida. Então, assim, a gente estava entre a cruz e a espada. Não é segredo para ninguém que o Marcelo é meu amigo pessoal. Marcelo foi no meu casamento, o Marcelo é meu parceiro. Só que naquele momento, entre libertar os inocentes e fazer um voto político para aparecer, para ganhar mídia, que é o contrário do que o Mota da Jovem Pan fez ontem, dizendo que eu quis ganhar alguma coisa. Pitoli, eu não tenho um cargo a mais, eu não tenho uma emenda de comissão, eu não tenho nada, Pitoli. Eu votei pelas pessoas, pensando no próximo. Só que eu fui lá pedir desculpas, porque o cara é um papagaio, ele só fala. Ontem, inclusive, a oposição fez uma reunião com ele, ele tá lá anotando as pautas e coisa. Perda de tempo, o cara tá completamente cooptado. E aí a gente já trouxe essa informação que o pai dele tá na mira
da Polícia Federal para ele ser cooptado. Mas eu ouvi de um parlamentar experiente ligado à polícia que a posição do Hugo Mota hoje é a mesma de um refém quando está com uma arma na cabeça, por um bandido, por um sequestrador. Quando o sequestrador, ou seja, o governo e o judiciário, derem uma brecha, ele vai se vingar. Então, assim, o que o governo está fazendo com o Hugo Mota para que ele não paute, por exemplo, a questão da anistia e mantenha inocentes presos, eu acredito que uma hora ele pode se vingar, porque não é possível que uma pessoa seja tão ruim a ponto de ver inocentes presos e não fazer nada.